Nessa edição, recebemos o promotor de justiça Leonardo Quintans, que coordena o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Ele vai falar sobre o projeto Acumulação Legal, que foi desenvolvido pelo Ministério Público da Paraíba em parceria com o Tribunal de Contas do Estado para combater e coibir casos de vínculos ilegais no serviço público. Promotor, seja muito bem-vindo. Nós que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar aqui no MPTV, esclarecendo pontos de nossa atuação no Ministério Público da Paraíba para a sociedade. Promotor, o que motivou o Ministério Público a desenvolver esse projeto em parceria com o Tribunal de Contas? Bom, o projeto de acumulação legal ele partiu da percepção, da identificação de inúmeros casos de acumulação ilícita no estado da Paraíba. A Constituição da República, ela coloca a acumulação de cargos como regra. Aliás, a vedação da acumulação de cargos como regra. Ou seja, cada cidadão só pode exercer um cargo público. Excepcionalmente, e por autorização da própria Constituição, é possível algumas categorias exercerem mais de um cargo público, mas limitados a 2. Por exemplo, os profissionais da área de saúde podem exercer 2 cargos, o pessoal do magistério, os professores, também podem exercer 2 cargos, e quem exerce um cargo técnico na administração pública pode também acumular com um cargo de professor. Essas são as exceções. A regra é que cada cidadão só possa exercer um cargo público. E a partir de dados e de um sistema que foi lançado pelo Tribunal de Contas e disponibilizado à população, foram identificados esse grande número de acumulações ilícitas no estado da Paraíba. Promotor, e qual a importância da participação do Tribunal de Contas nesse projeto? Como disse, o Tribunal de Contas ele recebe dos municípios as prestações de contas com os pagamentos, os dados que são realizados aos servidores em geral, e ele compilou esses dados, repassou esses dados ao Ministério Público e também disponibilizou esses dados no portal, na sua página da internet, estão disponibilizados para que qualquer cidadão possa consultar. O Ministério Público recebeu esses dados, trabalhou esses dados e a partir daí desenvolveu o projeto Acumulação Legal a fim de combater as acumulações ilícitas, ou seja, para que só permaneça no estado da Paraíba aquelas acumulações que de fato são legais, são permitidas pela lei e pela Constituição. E quantos casos de vínculos ilegais já foram identificados até um certo momento e quais os que lhe chamaram mais atenção? O projeto ele partiu de um corte. Nós vamos atacar inicialmente aqueles casos mais fortes, mais gritantes, que são aquelas pessoas que têm indicação de acumulação de mais de 3 vínculos públicos. São em torno de 900 vínculos públicos. Né? Esses 900 vínculos estão distribuídos entre prefeituras e também no governo do estado. Foram quase 70 municípios atingidos, além dos órgãos estaduais. E foram instaurados procedimentos em quase 50 promotorias do estado. Então, a coisa tem essa magnitude, são realmente muitos casos. E esses casos, como disse, que estamos atuando nessa primeira fase do projeto, são aqueles casos que têm uma grande possibilidade de realmente conter um ilícito e um ilícito grave, ou seja, uma acumulação que realmente não é permitida. E o objetivo do projeto é não somente fazer cessar essas acumulações ilícitas, ou seja, extinguir os vínculos públicos que realmente estão em acúmulo ilícito, mas também exigir da administração que, doravante, adote um procedimento prévio em cada nomeação ou designação de servidor a qualquer título para evitar que aquela nomeação possa gerar uma acumulação ilícita. Para isso, nós recomendamos aos gestores que estabeleçam, que instaurem um processo administrativo prévio, que façam a consulta lá no banco de dados do Tribunal de Contas que está disponível, para que ele observe previamente a nomeação se aquele servidor que ele vai admitir, se ele pode efetivamente
exercer mais aquele cargo público, ou seja, se ele já exerce um ou mais de um cargo público e se aquela nova nomeação ela é permitida ou é vedada pela Constituição. Então, o objetivo é não somente corrigir as irregularidades atuais, ou seja, fazer cessar as acumulações ilícitas que atualmente existem, mas também evitar que novas acumulações possam ocorrer, né? O prefeito, lógico, o gestor, que deixar de observar esse procedimento e admitir um servidor em acumulação ilícita, ele pode vir a ser responsabilizado, porque ele está ciente do risco e da irregularidade que está cometendo. O projeto também visa não somente corrigir as irregularidades, mas também, se for o caso, responsabilizar tanto gestores quanto servidores que tenham mantido essas acumulações ilícitas e não tenham efetivamente prestado os serviços ou que insistam nesta prática e se neguem a corrigir as irregularidades. Promotor, e quais são os prejuízos que essas acumulações ilegais causam aos cofres públicos e à população? Olha, os prejuízos podem vir em razão da não prestação completa ou até da falta de prestação dos serviços públicos para os quais são remunerados, né? Se o servidor ele exerce um cargo público, ele tem que cumprir a jornada de trabalho definida na lei do seu cargo. A lei determina a quantidade de horas, o expediente que ele precisa prestar. E, claro, se ele acumula diversos cargos, a tendência é de que esse serviço não seja prestado integralmente e, claro, ele receba por algo que não prestou e que a população, ao final, e os cofres públicos sofrem esse prejuízo, que é o pagamento por uma prestação de serviço que, de fato, não ocorreu ou não ocorreu de forma completa. E o que pode acontecer, no caso, com as pessoas que possuem veículos ilegais? Olhe, as consequências para o servidor que acumula ilicitamente, elas vão depender de cada situação, né? Inicialmente, o projeto busca notificar esses servidores para que eles façam a opção. O servidor que acumula cargo ilicitamente, ele vai terá que fazer a opção por quais daqueles cargos ele quer permanecer, deixando imediatamente os vínculos públicos que estão em acúmulo ilícito. Então, essa é uma primeira consequência para esse servidor, é perder os vínculos públicos que estão em acúmulo ilícito, permanecendo somente naquele ou naqueles que a legislação permite, que, em regra, um único vínculo e naquelas situações excepcionais que citei, no máximo 2. Passando disso, a providência imediata é que o próprio servidor peça exoneração dos demais vínculos e saia dessas funções públicas. Caso o servidor resista, ele será responsabilizado e poderá também ser responsabilizado caso se comprove, se detecte que ele não cumpriu a prestação de algum desses serviços, ou seja, que ele recebeu sem trabalhar, que ele não cumpriu ou não cumpriu integralmente a carga horária que lhe era devida em razão da ocupação desses cargos públicos. E com os gestores que permitem essa situação, o que pode acontecer com eles? Exato. O gestor, ele será recomendado para que adote as providências, ou seja, a partir daquele momento ele tem ciência formal da acumulação e ele precisará adotar providências, ou seja, exigir que o servidor peça a exoneração daquele vínculo ou ele mesmo proceder a essa exoneração, uma vez que ela está em desacordo uma vez que aquela admissão está em desacordo com a lei. Claro, se o gestor não adota providências, é omisso, mesmo sabendo da irregularidade, ele pode ser responsabilizado. E como disse também, nós estamos recomendando, o projeto também tem essa etapa, recomendar ao gestor que doravante, que as futuras nomeações sejam precedidas de uma verificação a respeito da acumulação ilícita, ou seja, se aquela nomeação vier a gerar uma acumulação ilícita, que o gestor não a faça, sob pena de fazendo ele já incidir no ilícito e já poder ser de pronto responsabilizado. Promotor, para finalizar nossa entrevista, gostaria que o senhor dissesse quais são os próximos passos do Ministério Público e como a população
pode ajudar a combater esses tipos de situações. Isso. O Ministério Público, como disse, instaurou procedimentos em aproximadamente 50 promotorias no Estado, instaurou inquéritos civis para apurar essas situações, expediu e está expedindo recomendações aos gestores e notificações aos servidores que estão nessa situação de acúmulo ilícito, e a partir daí vai analisar cada caso e, se for o caso, buscar a responsabilização, seja numa ação de improbidade administrativa, seja até numa ação penal. A participação da população é de fundamental importância, né? O controle social ele é necessário e é preciso que a população também colabore com o Ministério Público, informando as situações de acumulação ilícita, que tem conhecimento, de ocupação de cargos sem prestação de serviço, que tem conhecimento, e isso pode ser feito pelos canais eletrônicos, pelo site do Ministério Público ou pessoalmente em cada uma das promotorias que existem espalhadas por todo o estado da Paraíba. Promotor, muito obrigada pela entrevista. Nós que agradecemos e repetimos que estamos à disposição sempre do MPTV, nesse espaço importante de comunicação do Ministério Público diretamente com a sociedade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no site www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.